Bom dia, nono ano. Meninos, hoje nós vamos aprender uma matéria muito importante na química, que é o mol. Esse mol, vocês vão trabalhar com ele de agora até o final do ensino médio, faculdade. Então, é uma matéria que vai estar sempre presente ali nos nossos cálculos, então tem que ficar muito bem entendido, muito bem explicado. Então, vamos entender com bastante atenção o que significa esse mol. O mol, na verdade, é uma constante, um valor sempre constante que a gente vai trabalhar nos cálculos de química. Só que como que a gente vai compreender o que seria esse mol? Quando a gente vai, por exemplo, ao mercado, você pede uma dúzia de laranjas. A pessoa vai te entregar 12 laranjas, né? Porque já é uma medida pronta, uma medida estabelecida, constante. Se eu peço um 100,5 de salgados, eles vão te entregar 150 salgados. Você não tem que falar quantos salgados você quer. Quando você fala um 100,5, já é estabelecido que serão 150 salgados, porque o 100 já foi estabelecido que era 100. Então, da mesma forma que a gente tem essas medidas estabelecidas no nosso dia a dia, foi criada uma medida pré-estabelecida na química, porque a gente mexe com partículas muito pequenas, então fica difícil trabalhar. Quando a gente tem, por exemplo, o elemento na tabela periódica, a massa atômica dele e a molécula formada, a gente mede aquele elemento como unidade de massa atômica. Só que para facilitar, foram feitos alguns experimentos, porque ao invés de trabalhar com unidades de massa atômica, seria melhor a gente trabalhar com gramas. Então, o que aconteceu? Eles mediram, através de vários experimentos, por exemplo, 12 gramas de carbono, que é a massa atômica do carbono já pré-definida na tabela periódica. 24 gramas de magnésio, que é a massa atômica do magnésio. 108 gramas de prata. Quando eles mediram esses 12 gramas de carbono, esses 24 gramas de magnésio e esses 108 gramas de prata, por exemplo, constatou-se que dentro daquelas 12 gramas de carbono existiam exatamente 6,02 vezes 10 a 23 átomos de carbono. Quando mediu 24 gramas de magnésio, verificaram que naqueles 24 gramas existiam 6,02 vezes 10 a 23 átomos de magnésio. E quando mediram 108 gramas de prata, eles também viram que nesses 108 gramas existiam 6,02 vezes 10 a 23 átomos de prata. Além de átomos, existia a mesma quantidade de molécula, partícula, elétron exatamente em cada um deles. Então aqui também existiam 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de carbono. Naquelas 24 gramas também existiam 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de magnésio. Então, esse 6,02, como ele existia em todos os elementos da tabela, ele então é a nossa constante N, que a gente vai chamar de constante de Avogadro. Essa constante é exatamente 6,02 vezes 10 a 23 unidades elementares dentro de cada elemento de acordo com aquela massa atômica que ele tem. Por exemplo, se eu quero 24 gramas de carbono, então já não estou falando de 1 mol. 1 mol é a quantidade de gramas estabelecido na tabela. Se eu quero 24 gramas de carbono, então a minha quantidade de átomos, como a massa dobrou, a quantidade de átomos também vai dobrar. Então, se eu te falo assim, quantos mols tem em 36 gramas de carbono? Poxa, se na tabela periódica o carbono era 12 gramas, então 12 gramas era 1 mol. Então, se eu tenho 36 gramas, eu tenho 3 mols. Então, se eu tenho 3 mols, quantos átomos eu teria? Eu teria 18,06 vezes 10 a 23 átomos de carbono, porque você vai triplicar aquela quantidade. Então, essa unidade aqui, 6,02 vezes 10 a 23, existe em cada 1 mol de cada um dos elementos da tabela periódica e ela é uma medida fixa. Para que a gente vai trabalhar com isso? Como que isso vai facilitar a nossa vida? Vamos supor que você vai num laboratório e lá no laboratório você tem uma experiência que você tem que fazer e te fala assim,
eu preciso de meio mol de magnésio para eu conseguir fazer aquela reação, porque eu tenho que fazer no laboratório. Tá, meio mol de magnésio seria metade dessa quantidade de átomos, mas fica muito difícil de medir. Então a gente vai utilizar gramas. Aí eu vou pensar o seguinte, se em um mol de magnésio eu tenho 24 gramas, em meio mol de magnésio, quantos gramas eu vou medir na minha balança? 12 gramas. Então vai facilitar os nossos cálculos, né? Essa constante. Então a partir de agora a gente vai vendo alguns exemplos, vou fazer algumas atividades com vocês, tá? Pra gente poder trabalhar melhor.